Isaías capítulo 12. A palavra de Deus diz assim, deixa eu fazer uma boa confissão com você que está em casa. As minhas dívidas estão pagas, todas elas antes da data e sobrando porque eu sou próspero. Isaías capítulo 12 diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. O livro de Isaías é um livro conhecido como uma mini Bíblia, porque tal qual a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Tal qual a Bíblia tem uma divisão natural de Antigo e Novo Testamento, Isaías também, ele se divide em profecias para o seu tempo e profecias para o tempo vindouro. O livro de Isaías, ele trata sobre salvação. Ele é chamado de profeta messiânico porque ele é o profeta que mais profetiza sobre a vinda do Messias, sobre o seu ministério, e é o profeta que mais dá detalhes sobre a obra do Criador, de Cristo, na terra. O que me chama a atenção aqui nesse capítulo 12, Isaías, ele está dando a Deus um cântico de louvor, e esse cântico de louvor, ele está após o capítulo 11, que fala sobre o reino messiânico, sobre a obra que Deus ia fazer na terra. Seria a divindade encarnada, seria o eterno, o Deus todo-poderoso tomando a forma de homem para salvar o homem, para que o homem tornasse mais uma vez a ser um com Deus, como era no Éden. De maneira que depois que ele fala da obra do Messias, que ele teria o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, ele fala sobre as 7 características do Espírito Santo, ele fala sobre a obra, sobre a humildade, sobre a graça, sobre o poder e a extensão dessa obra. No capítulo 12 ele vai celebrar essa obra consumada. Interessante é que Isaías está profetizando 700 anos antes da vinda do Cristo, e ele já fala como se fosse uma obra completa, como se fosse uma obra perfeita, porque para Deus não existe distância, para Deus tempo não existe, para Ele o passado é hoje, o amanhã é hoje e o hoje é hoje. Para Deus não tem distinção, tanto é que ele fala através do apóstolo Pedro que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos para ele é como um dia, porque nós vemos o tempo de modo linear, nós vemos o tempo na horizontal, Deus vê o tempo de cima, ele sabe o início, já sabe como acaba, ele sabe como está a decorrência da história, que foge ao controle humano, mas que não escapa nem 1 milímetro da mão do Criador. E o que me chama a atenção é que o profeta vai chegar 700 anos antes, e eu já disse, essa palavra é uma palavra profética, essa palavra é uma palavra singular, essa palavra é uma palavra pontual para pessoas específicas, em situações específicas, nesse momento específico. Então começa a criar expectativa, porque Deus, ele vai virar sua chave agora, não é amanhã, é agora, não é depois de amanhã, é agora. Deus está liberando uma palavra que vai mudar a sua história, se você crer e receber. O que me chama a atenção é que o profeta Isaías, ele para aqui, e a condicionante dele é, e dirás, ou seja, no passado, a obra ia ser feita, e dirás. Por quê? Porque para Deus já está pronto, para Deus já está feito, para Deus já está concluído. Por quê? Porque Cristo chegou, conforme diz João 19:31, na cruz do Calvário, e bradou, tetelestai, está feito, continua feito e permanecerá feito. Oh glória! Ele diz, dirás naquele dia.
no dia que a obra for consumada, no dia que você entender a obra que Cristo fez por você, no dia que você entender quem você é em Deus, no dia que você entender tudo que o Senhor Jesus conquistou para você na cruz, nesse dia você vai dizer: graças te dou, ó Senhor. Só tem ações de graças quem entende a obra consumada. A sua circunstância não anula a obra consumada, o seu problema financeiro não anula a obra consumada, o seu problema de saúde não anula a obra consumada, o seu problema familiar não anula a obra consumada. Pelo contrário, a obra consumada anula o seu problema, a obra consumada transforma a sua vida, a obra consumada te tira da posição de derrota para a posição de vitória, a obra consumada te tira da posição de fracasso para a posição de triunfo, a obra consumada te tira da posição de miséria, de derrota e de inferno para a posição de céu, de graça, de poder e de glória. E dirás naquele dia: graças eu te dou. Só tem gratidão nos lábios quem tem entendimento do que foi feito. Olha o que ele diz: porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. Deus, ele se irou contra a humanidade, mas a ira de Deus foi retirada em Cristo. Porque a Bíblia diz aqui no livro de Isaías que Deus agradou a Deus moê-lo, porque em Cristo foi consumada toda a ira de Deus contra a humanidade e se abriu a porta da salvação. E ele diz aqui, ó, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. E Jesus disse: eu vou embora. Ou seja, a ira se retirou, Jesus foi embora com a ira. E ele disse: mas eu enviarei outro, semelhante a mim, o Espírito da verdade. Oh meu Deus, o Consolador, aleluia. E ele vos guiará em toda a verdade. E quando o Espírito Santo chega os benefícios da obra. Chega os benefícios da obra. O Espírito Santo é o gerente do céu na terra. O Espírito Santo é aquele que delibera o céu sobre a terra. O Espírito Santo é que administra o céu na terra. É ele que traz para a terra, manifesta na terra como é no céu. E olha o que ele diz, ó: eis que Deus é a minha salvação. Depois que você entende a obra consumada, você se alegra por isso. O Espírito Santo vem e você começa a celebrar. E olha a primeira característica de quem entendeu a obra consumada. Olha qual é a declaração: eis que Deus é a minha salvação. A palavra salvação no grego é sozo. Deus é a minha salvação. E a palavra salvação no hebraico é Yehoshua. Yehoshua é salvação, prosperidade, saúde, livramento. Quem entendeu a obra consumada, quem entendeu a obra do Calvário, quem entendeu a obra de Cristo, está celebrando o quê? O mundo está em caos, mas eu estou protegido. O mundo está em doença, mas eu sou curado. O mundo está quebrando em crise, eu estou prosperando. Por quê? Porque a obra consumada me coloca em um lugar separado, me coloca em um lugar diferente. A Bíblia vai dizer em Efésios 1 versículo 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E eu quero declarar nesse mês profético de colheitas sobrenaturais: você vai colher toda a obra que seu irmão mais velho plantou, e ele plantou sozo, uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra plena. Ele disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tivesse vida, e uma vida plena, e uma vida abundante. Chega de escassez, chega de limitação, chega de miséria, chega de uma vida limitada. O Pai está nos chamando para desfrutar de intervenções sobrenaturais. As pessoas acham que salvação apenas é Deus pegando o homem e não deixando ele ir para o inferno e ir para o céu, mas na terra vive a vida miserável. Não, Jesus Cristo disse em João 17: a vida eterna é essa. Ou seja, começa agora. Os benefícios da salvação. O Salmo 103 fala, o Salmo 103 diz: aleluia, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que te redime, te coroa de bens. É Ele que renova a tua mocidade. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. É Ele que te cura. É Ele que te sara. Ele está dizendo: a obra está feita, a obra está feita. Desfruta, receba. Já está feito, você só precisa crer e receber, crer e receber.
Eu estava estudando sobre isso, estava lendo sobre isso, e o Espírito Santo estava elucidando para mim, e eu falei: Senhor, é verdade, eu nunca plantei uma manga na minha vida, eu nunca plantei um pé de manga na minha vida, mas eu já perdi a conta de quantos pés de manga eu já subi e já colhi. Alguém não entendeu? Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu estou dizendo que você não plantou, mas você vai colher. Porque o seu pai plantou. Olha, quando Deus colocou Adão no Éden, Deus não mandou Adão plantar, Deus só mandou Adão colher. Meu Deus, todas as árvores comerá. Todas as árvores comerá. Quem está em conexão com o Pai, quem está em harmonia com o Pai, entra em lugares de honra, entra em lugares de destaque, que só tem que fazer uma coisa: colher. Deus, Ele gosta de botar o povo dele para colher. Quando o povo estava no deserto, o povo não plantou no deserto, mas colheu o maná que caía. Recebe esse negócio. Jesus orou no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, se prepare para a colheita sobrenatural. Levante a sua mão e declare: o Deus da minha salvação, Ele vai te salvar dessa dívida, Ele vai te salvar desse problema, Ele vai te salvar dessa guerra, Ele vai te salvar, Ele vai te salvar. E não tem buraco tão profundo que a mão de Deus não possa se estender. Não tem situação difícil que Ele não possa tirar. Abra sua boca e declare: Ele é o Deus da minha salvação, e Ele vai me salvar. E nele confiarei. Confiança é uma atitude de quem conhece o caráter. Antigamente eu gostava de pedir muitas pessoas confiarem em mim. Hoje eu não peço para ninguém confiar em mim. Por quê? Porque você só pode confiar em quem você conhece o caráter. Por que fé funciona? Fé não funciona porque nós cremos muito. Fé funciona porque o caráter de Deus está em jogo. E Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele está dizendo: pode confiar em mim. Nele confiarei. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Homens erram, homens pecam, homens falham, homens mudam, homens voltam atrás, mas a palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 29: Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura Ele não diria e não faria, falaria e não confirmaria. Eu quero lhe dizer que tudo que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir. E se Deus disse que esse ano é um ano de manifestações, fique tranquilo, porque você vai ver a mão poderosa do Senhor se manifestando ao seu e ao meu favor. O que você precisa é confiar. Porque o vernáculo sagrado diz: se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Sabe, primavera vem, o monte Sião está lá. Verão, outono, inverno, Sião está lá. Entra ano, sai ano, Sião está lá. Sabe, quem confia no Senhor, vem problema, Ele está firme. Vem bonança, Ele está firme. Vem situação difícil, Ele está firme. Vitória chega, está firme. O diabo se levanta, firme. O diabo cai, Ele tem vitória, firme. Deus glorifica o nome dEle, firme. Homens se levantam firme, homens caem firme. Governos se levantam firme, governos caem firme. Tudo muda, tudo passa. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Você precisa aprender a confiar. O caráter de Deus é um caráter confiável. Por quê? Malaquias 3,16 diz: porque eu não mudo, ó casa de Israel, vós não sois consumidos. Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós podemos confiar em alguém que não muda. Ele é a minha salvação, nele eu confiarei. Alguém que está salvo, alguém que confia, olha a terceira característica: não terei medo. O medo é um mal que tem destruído o século. O medo é um problema que tem arrebatado e destruído vidas. O medo é um problema que tem destruído famílias, destruído casas, destruído pessoas. E o Senhor está dizendo em sua palavra que nós não devemos temer. A palavra do Senhor tem 365 vezes escrita a palavra não temas, não temas, não tenha medo, porque o medo para, o medo trava, o medo impede a fé de funcionar. Mas interessante é que para cada dia do ano você está dizendo para você: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha... Mas o Covid, não tenha medo. Mas a crise, não tenha medo. Desemprego, não tenha medo. Tem gente morrendo, não tenha medo. Não tem hospital, não tenha medo. Por quê? Porque não temas, não te espante, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te tomo pela destra da minha justiça. Não temas.
Deus da minha salvação, nele confiarei, não tenha medo, porque o Senhor é o Deus da minha força. Levante as suas mãos. O Espírito Santo falou no meu coração durante o louvor e eu vou ministrar aqui agora. Deus está mandando socorro. A Bíblia, a palavra do Senhor não veio sobre nós prova, a tentação humana, e não veio sobre nós tentação além do que nós podemos suportar, e vindo a prova vem escape. Deus está abrindo portas de escape nessa noite. O Espírito Santo está pegando firme com alguém nessa noite. Ele está multiplicando a tua força, está levantando o seu braço. Joelhos que estavam fracos, desconjuntados, mãos que estavam cansadas, Deus está levantando pessoas para dar. O Espírito Santo vai pegar junto com você. Deus está dizendo: eu sou a sua força. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força não está no braço, o nosso braço cansa. A nossa força não está no... A nossa força não está no dinheiro, no o dinheiro falha. A nossa força está naquele que tudo criou. A nossa força está naquele que tudo formou. A nossa força está naquele que vai na frente, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no... A nossa força está em saber batalha. O Senhor dos exércitos, Ele pelejará por nós. A nossa força é saber que se der é por nós. Aleluia. A nossa força é saber que nós somos o único povo que entramos no campo de batalha já sabendo como que termina a batalha. Como é? Nós já saímos como mais do que vencedores. Não tem capeta para te parar, não tem diabo para te parar. Eu quero declarar que essa situação vai ser trampolim da sua vida. Eu quero declarar que isso que você está achando que é ponto final vai ser ponto de continuação. Eu quero declarar que Deus vai fazer você, mas parece que eu estou recuando, então é para ser lançado, porque você é fraco. Não tem nada e não tem ninguém que possa te parar. Ele é a minha força. Os homens falham, os homens faltam. Ele é a nossa força. Sabe, eu estava escovando os dentes. As minhas experiências com Deus são todas inusitadas. E aí Senhor, aquele texto, né, Senhor? Se passares pelo fogo. Aí o Espírito Santo: não, está errado. Eu: não, Espírito Santo, peraí, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu sou teólogo. Está escrito se passares. Espírito Santo: não, está errado. Não é se passares. Eu não. Ele: olha lá. Vai eu, Isaías 41, 2. Aí está escrito: quando passares. E é talvez. Talvez você passe, talvez não. Quando é uma certeza. Agora, tal qual a certeza que você vai passar, é a certeza que você não está só. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Nós temos que ter uma certeza e uma convicção de uma coisa: Ele está conosco. Vitória não é o que nós temos, vitória é quem nós temos. É a minha força. E o que? E o meu cântico. Está na hora de você começar a fazer uma musiquinha. Como assim? Quando Miriam ai me vasse, remanchor me canta naracé. Irei me clavasto procloramanaragasto comanacé. Quando Miriam, ela passa o Mar Vermelho. Dona Miriam, com mais de 80 anos de idade, quando ela atravessa o Mar Vermelho, que ela vê carros, cavalos de Faraó na praia. Dona Miriam pegou o pandeiro e teve que cantar, Rômulo. Dona Miriam pegou o pandeiro e teve que dançar. Sabe por quê? Porque no livro de Jó, que é o livro mais velho da Bíblia, está dizendo que o Senhor colocou porta no mar e disse: até aqui virá e daqui não passará. Quando Miriam viu carros, cavalos e cavaleiros, Dona Miriam entendeu uma coisa que você precisa entender para você cantar. O que é, pastor? Ela entendeu que tem limite. A macho me cantará braçuri andarabassai. Tem limite.
O diabo pode até se levantar, mas tem limite. As pessoas podem até se levantar, mas tem limite. Tem limite, tem limite, tem limite. Você vai plantar do outro lado, que só o Senhor é Deus. Cante, cante, cante. Abra a boca e cante. Você precisa cantarolar. Você precisa cantar. Você precisa celebrar. Porque quem tem fé não celebra quando vê. Quem tem fé celebra, canta, jubila, dança, dá testemunho antes de ver. E ele está dizendo: a obra já foi consumada, a obra já foi feita. Ele é o Deus da sua salvação. Nele você confia, não tem medo, ele é a sua força. E você canta. O diabo quer te ver triste, porque o diabo sabe que se ele tirar a sua alegria, ele arranca a sua fé. Então cante, então cante. E aí, não é para cantar aquelas músicas da bad, aquelas músicas que ele deixa para baixo. Não, canta que só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Olha o cântico de Moisés: pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me pôs por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor. Foi esse o cântico de Moisés em Êxodo capítulo 15. Essa história que está fazendo você chorar hoje vai virar em música, vai virar. Glória, glória, glória. Ele é o meu cântico. Olha o que ele diz, olha o que ele diz, olha o que ele diz. Versículo de número 3: e vós com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. Eu acho interessante que no Salmo de número 46, versículo 1, 2, 3, 4, 5, a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem, se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se mude. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, pelo que não será abalada. O Senhor a ajudará até o romper da manhã. O salmista está dizendo: olha, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Mas está dizendo: ainda que tenha problemas na natureza, ainda que tenha abalos naturais, abalos sociais, problemas, ainda que tudo se mude, ainda que tudo pareça estranho ao redor, ele diz que tem um rio, 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 tem um rio. Interessante é que Jesus Cristo vai dizer, glória, no livro de João, glória, ele vai dizer: do vosso interior, abando que testi que chomi fácia, fluirão o que? Rios, rios, rios de água viva. Interessante é que Deus coloca o homem no Éden, e no Éden tinha um rio que tinha 4 braços, Guion, aleluia, 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 Tigre, Eufrates, tinha 4 braços. Interessante também é que no Apocalipse, na Nova Jerusalém, também tem o que? Tem o que? Tem um rio. Deus, ele se move, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele não fez você de represa, ele fez você de um rio. Dentro de você tem um rio, e esse rio é rio de provisão, é rio de crescimento, é rio de avanço. Tudo está disponível, tudo está preparado. E como é que eu tiro desse rio o que eu preciso? Ele diz o jeito: e vós com alegria. Oh glória, é com alegria, aleluia. O rio já tem, está disponível, está fluindo. E o que é que você precisa? Tira. Eu gosto de brincar falando: quem tem, põe, aleluia. Quem não tem, tira. Já está dentro de você, já está disponível, a obra já está pronta. Então se alegre, não deixe o ladrão de alegria roubar a sua alegria. O diabo é um ladrão de alegria, e ele é especialista em usar pessoas para querer roubar a nossa alegria. Mas guarde isso aqui, ó: é com alegria que você tira águas da fonte da salvação. É com alegria, é cantando, é sério. Você pode adorar a Deus aí? Com alegria. Eu quero ver o diabo roubar minha alegria. Eu quero ver. Sabe o que é você orar? Orar é subir nos ombros do Espírito Santo e avistar o seu futuro.
Como é que não se alegra quando eu leio esse livro e chego no final e eu vejo lá um novo céu, uma nova terra, o diabo lançado num lago de fogo e enxofre, e eu que era um pecador, e eu que era um pobre, desgraçado, miserável, sangue nu, que estava indo por inferno, eu fui restaurado, eu fui um espírito recriado, eu me tornei um com o Pai, e eu vou morar com Ele eternamente. Eu vou me assentar na mesma mesa que Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou andar na cidade santa. Eu vou ter comunhão com o Pai. E a melhor profecia é essa aqui, ó: assim como Ele é, nós o veremos face a face. Eu já sei como a história acaba. A história acaba como eu, mais do que vencedor. Como não se alegra? Se alegra. Eu vou contar uma coisa aqui. Hoje eu fiz todos os planos do mundo para comer a melhor comida possível. Hoje eu fiz todos os planos, todos. Só que todos os planos deram errado. E o que me restou foi Joilson de cozinheiro. Irmãos, estava tudo preparado. Sabe a música que a gente canta? Tudo estava tudo pronto. Entrou água. E aí Joilson cortando, irmãos, os elementos, quando elementos, vai falar elementos, os temperos, elementos, era quase uma composição química, irmão, era desse tamanho um pedaço de pimentão, irmão, valha, ele fez um macarrão, unidos venceremos, sabe macarrão de presídio, você mete a colher, quando tira vai assim, ó, prac. Eu olhei para aquilo, ele fritou um frango e não botou sal. O frango estava branco. Queridos, aprende, querido, aprende. Eu olhei para ele olhou para mim. Vamos lá, negão, botar um pão na mesa. Vamos agradecer. E na minha cabeça, irmão, não deixe sua alma te roubar. Na minha cabeça dizendo, rapaz, quem era eu? Suco de morango. Quem era eu, Senhor? Suco de amora. Pleno domingo, Pai. Senhor. Aí eu olhei para ele, começou a rir, eu comecei a rir. Falei, vamos agradecer. Queridos, foi só o tempo de eu terminar a oração. Quando eu disse, Pai, obrigado, chamaram na porta. Suquinho de morango chegou. A lasanha veio. Uma hora depois chegou um negócio de, não sei, uma salada de batata. Querido, não dá para dizer que não existe um Deus que não cuida de você. O problema é que a sua alma quer te roubar, a sua alma quer te mostrar circunstâncias, a sua alma quer mostrar fatos. Nós não trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com fé. E fé é a certeza do que não vemos, mas queremos. Aprenda a ser grato, aprenda a celebrar, aprenda a louvar a Deus pelo que você tem hoje, que Ele está movendo os céus em seu favor. Olha isso aqui, eu estou terminando já. E direis naquele dia, dai graça ao seu nome, e fazei notório os seus feitos entre os povos. Levante a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Você não sabe, você não está vendo, mas os céus estão conspirando ao seu favor. E essa palavra aqui vai se cumprir o qual, pastor? Que o Senhor vai fazer notórios feitos dele entre os seus povos, os seus, os da sua casa, os da sua família, vão ver a mão poderosa do Senhor operando por você. Se prepare para colheitas sobrenaturais, se prepare para tirar águas das fontes da salvação, se prepare para desfrutar de coisas inimagináveis, diz o Senhor. Glória. E olha como ele termina: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Eu quero que você feche seus olhos.